Meus queridos amigos, qual que é a melhor ação do setor elétrico na Bolsa de Valores para você comprar nesse momento? Qual seria essa ação? Eu vou te responder isso daqui nesse vídeo, claro que se trata da minha opinião e não de uma recomendação de investimentos, mas eu quero que você deixe a sua resposta nos comentários antes de ouvir o que eu tenho a dizer. Qual que é a melhor ação do setor elétrico nesse momento, na sua opinião? E mais, o que é mais arriscado? Investir em ações do setor elétrico ou na caderneta de poupança, na renda fixa. Não estou falando de retorno, o que é melhor no longo prazo. Claro que a Bolsa de Valores ganha, a caderneta de poupança perde feio no longo prazo. Mas eu estou falando de risco. Vocês já pararam para pensar nisso do ponto de vista ali daquele pensamento de segundo, terceiro nível e não da coisa mais óbvia, né? Se ela rende menos, se a renda fixa rende menos, o esperado é que seja um investimento muito menos arriscado. Então, de bate-pronto assim, você pode pensar, sem pesquisar, sem nada, a caderneta de poupança é muito mais segura, afinal não tem perigo de você perder dinheiro, certo? Será que é isso mesmo? Vamos fazer algumas comparações aqui também. Vou te responder isso com a minha opinião. E o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou trazer um compilado das principais empresas do setor elétrico. É bem provável que você invista em pelo menos uma dessas ações aqui. E eu vou trazer, na minha opinião aqui, qual que é a boa, qual que é a barata e qual que é a que está mais cara, ou pelo menos mais esticada do ponto de vista dos múltiplos de valuation. Vamos analisar os cenários, o que cada uma tem de positivo, negativo, podemos dizer, entre aspas, né? Então quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo, vem comigo que no final eu vou te falar qual delas eu considero a mais interessante para se comprar agora. Na minha opinião, é óbvio para você carregar para médio e longo prazo. Veja aqui o caso da Engie e da Neoenergia, por exemplo. As cotações dessas empresas estão meio que de lado há quase 2 anos, se a gente não levar em conta o pagamento e reinvestimentos dos dividendos, é claro. Estamos falando aqui só da cotação. E também nem vou falar aqui de aportes regulares nesse período. Quando a bolsa cai e sobe novamente, quem faz aportes regulares não fica no 0 a 0. Mas olhando caso a caso, a Engie entregou uma variação praticamente 0,2 a 3% em 5 anos, ficando ali na casa dos R$ 44 reais. A Neoenergia saiu ali dos 18 para 16 reais, depois subiu de novo. A Taesa, que eu ainda não tinha comentado aqui, ela saiu dos 26, 27, agora está ali em 33, 34 reais, uma valorização até grandinha de uns 25%. Também não estou falando de aportes regulares, também não estou falando de reinvestimento dos dividendos, que seria possível nesse período. Só que a gente precisa lembrar que no caso da Taesa as ações estão em queda de 25% mais ou menos desde a máxima, só para a gente falar da questão da volatilidade, que é algo importante principalmente para quem está pensando em sair da renda fixa, focar mais em ações de dividendos no longo prazo nesse momento, migrar um pouco. Eu sei que nesse momento a maioria está fazendo justamente o oposto, saindo da bolsa, correndo para a renda fixa, mas tem gente que realmente tem esse pensamento anticíclico e está fazendo esse movimento contrário agora. Mas tem também os casos de empresas que subiram muito, como é o caso de Alupar e principalmente Equatorial. Inclusive das 5 empresas que eu citei aqui, que eu vou citar para vocês, a Equatorial é a que teve a maior valorização de todas elas. Fora dividendos, é óbvio, mas que no caso dela não foi lá muita coisa o que ela distribuiu de dividendos. As ações saíram lá de R$ 17 para praticamente 30, mesmo com a queda desde a máxima também. E aí eu te pergunto, essas variações de preço na cotação num período relativamente curto, de 5 anos, isso mostra que uma empresa é melhor do que a outra? Se pode garantir, por exemplo, que a Equatorial é melhor do que a Engie, só porque ela se valorizou mais, com base nesses dados? Talvez até seja, mas a gente não consegue garantir isso olhando apenas para o preço. A gente precisa dar uma analisada nas empresas antes, para que você tire as suas próprias conclusões. A Engie, EG3, é uma das maiores empresas do setor elétrico, em especial dentro do segmento de geração. E aí a gente vê que ela entregou um resultado que não foi nada demais no primeiro trimestre de 2024. O lucro líquido acabou subindo 90%, mais de 90%. O EBITDA também saiu de 2 bilhões, 64 milhões no primeiro TRI de 2023
para um avanço ali de 53,3% comparando com o mesmo período desse ano. Mas quando você olha o resultado ajustado, a empresa teve queda. Tanto que a receita operacional líquida dela caiu 10% na comparação ano a ano. Ela teve uma receita de 2 bilhões 609 milhões. E aí agora você está se perguntando o que está por trás desses resultados e como que ela pode ter diminuído a receita e ainda assim ter conseguido aumentar lucro, aumentar EBITDA. A questão é que ela finalizou a venda da participação que ela tinha na TAG, sendo que ela segue ali com 17,5% do capital social da empresa, se eu não me engano. Mas foi justamente esse ponto que trouxe um resultado extra para a gente estar falando de um incremento ali no resultado de 891 milhões. Tá? Mas isso daqui não é recorrente. Aliás, se não fosse isso, o lucro líquido da Engie teria caído 10% na comparação com o primeiro TRI de 2023, ao invés de ter aumentado. Falando de números concretos, a empresa está com uma dívida bruta acima de 20 bilhões, 5,6 bilhões em caixa, se eu não me engano. Isso resulta numa dívida líquida de 16,3 bilhões. Se a gente divide isso pelo EBITDA, a gente vê que a empresa está realmente um pouco alavancada. Não é uma dívida muito alta, é uma situação de endividamento que não chega a ser preocupante, está melhor do que algumas outras empresas do setor elétrico que a gente vai ver aqui, mas é uma boa empresa. Quando a gente observa o histórico do investimento nas ações da Engie nos últimos 10 anos, o que a gente vê? Se você tivesse investido 10 mil reais na empresa em 2014 e tivesse deixado esse investimento até hoje, você teria 28 mil reais praticamente. Isso aqui considerando o reinvestimento dos dividendos. Eu estou olhando aqui na plataforma do AGF+, dividendos crescentes ao longo desse período. E eu trouxe isso daqui para a gente comparar com o investimento na poupança, que teria se transformado nesse mesmo período em R$ 17.839, ou seja, R$ 10 mil a menos. Se a gente compara com o CDI, teria virado R$ 24.230,67. Se a gente tirar um imposto aqui, isso aqui vai para casa dos 22 mil. Então, mesmo tendo ficado de lado nesses últimos anos, as ações da Engie ainda teriam vencido o CDI e teriam vencido a caderneta de poupança fácil. Em 2019, ela já teria batido o valor que a caderneta de poupança está batendo agora, no final de 2024. Isso porque é uma empresa que está de lado nos últimos anos. Ela começou ali um ciclo de alavancagem em 2015, finalzinho de 2015 para 2016, e está finalizando isso agora e está bem posicionada, que é outra coisa que a gente precisa ver também. Mas, deixando um pouquinho aqui de falar da Engie, vamos falar da Alupar agora, a Lup 11, que é uma empresa que está bem posicionada também, como a Engie, com concessões vencendo em prazos mais longos, diferente do que está acontecendo com a Taesa. Isso é bom para ela não depender tanto assim desses leilões mais concorridos no segmento de transmissão. Claro que a empresa pode fazer um investimento ou outro, mas não vai ser aquela coisa ali no sufoco, vai ser só o que ela considerar que é interessante. E falando aqui de dividendos, o payout da Alupar subiu nos últimos trimestres, foi de 26,7% no primeiro TRI de 2023 e agora a gente tem um payout de quase 50%. Isso provavelmente acarreta aumento dos dividendos. É uma empresa que tem crescimento contratado, é uma boa empresa do setor elétrico, empresa que está redondinha, você vai receber dividendos, vai ter crescimento. Se a gente for comparar aqui a simulação histórica nos últimos 10 anos, como a gente fez com a Engie, praticamente o mesmo valor, teria vencido renda fixa também, teria vencido CDI, vencido poupança, mas a empresa que teve seus dividendos que foram caindo aqui até 2019, de lá para cá esses dividendos aumentando. Então você vê uma trajetória de alta nos dividendos da Alupar devido a esse fim de ciclo de investimentos e ela deve seguir aumentando esses dividendos nos próximos anos. E agora falando da nossa queridinha Taesa, TAE11, sendo bem sincero, não tem muita novidade, além do que a gente já comentou aqui outras vezes nos vídeos mais recentes. Esse momento exige por parte da empresa novos investimentos, controle do seu endividamento, que está num patamar considerado alto, redução dos dividendos, nada demais.
é um ciclo, toda empresa pode passar por isso. Eu não vejo a Taesa tão bem posicionada nesse momento, mas continuo dizendo que é uma das melhores empresas de mais qualidade, mais seguras do setor. Não vou entrar em detalhes nela, porque eu já falei dela nesse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui no card. Depois que você terminar de ver isso aqui, você pode chegar lá e ver. Olhando aqui para o histórico da Taesa, aí sim, esse é um dos melhores nos últimos anos. Quem tivesse investido R$10.000 em 2014 teria hoje mais de 48, quase 49 mil reais. Absurdo, teria recebido em 2022, só em 2022, mais de R$5.440 em dividendos, dividendos crescentes. Devido a essa fase que ela está passando agora, a gente vê esses dividendos diminuindo, mas é como eu disse, quem investiu no longo prazo não está nem um pouco preocupado com isso, quem começou a investir há muito tempo, porque os dividendos estão realmente muito altos. Ela venceu, né, tanto o CDI quanto a poupança aqui em 2019. Então, o que a Taesa já tinha entregado aqui de retorno para esse investidor em 2019, a poupança e o CDI estão entregando agora. Então, essa coisa de que no curto prazo você tem que deixar o seu dinheiro na renda fixa faz muito sentido, mas a gente percebe que para quem tem objetivos de longo prazo, quem tem perfil, é um período ali acima dos 5, 6 anos, a renda fixa ela já realmente começa a perder feio para as ações de pagadoras de dividendos, ações de setores seguros, como é o caso do setor elétrico, e não recupera mais, tá? Porque isso aqui é matemática. Essas empresas elas têm uma proteção por conta dos seus contratos que estão reajustados de acordo com a inflação. E a quarta empresa da nossa lista é Neoenergia, NEOE3, tá? Que não é muito conhecida por muitos investidores, mas a galera da região Nordeste com certeza conhece ela, muitas vezes famosa por motivos não tão bons, mas deixando de lado aqui a opinião dos clientes com relação ao serviço prestado e vendo o negócio do ponto de vista dos investidores, ela apresentou bons resultados no primeiro trimestre desse ano, período mais recente, segue entregando ganho de eficiência, você vê a empresa mesmo com uma dívida mais alta, ela vem gerando caixa, aumentando a distribuição. Hoje, a Neoenergia tem um P sobre L de cerca de 5 vezes, um PVP abaixo de 1, 0,73, dividend yield, a princípio, deixando um pouquinho a desejar ali, 5,32%, sem falar que os indicadores de endividamento, como eu falei, estão mais altos, você pega a dívida líquida sobre EBITDA num patamar um pouquinho mais esticado aqui, 3,24, ela é controlada pela Iberdrola, um grupo espanhol, que detém 54% da empresa, e pesa negativamente o fato de que a Neoenergia seja obrigada a pagar royalties para esse controlador por supostamente se beneficiar da marca dessa empresa espanhola, o que não é verdade. A Neoenergia ela segue pagando 0,9% da receita operacional líquida todos os anos para a Iberdrola, sendo que a gente sabe que marca não é nenhum diferencial quando a gente está falando de commodity, no mercado que funciona como uma espécie de monopólio natural, como é o caso do setor de distribuição, setor elétrico em geral. Então, esses e outros pontos fazem ela ser negociada com esse desconto. Mas a empresa do novo mercado tem tag along de 100%, por conta disso os dividendos vêm crescendo e com esse desconto aí tranquilo, né? Não vou olhar aqui a simulação histórica como a gente fez nas outras, porque ela não tem um período de 10 anos para a gente comparar, mas na minha opinião, as ações do setor elétrico, dessas que eu estou falando aqui, a Neoenergia é a barata, a gente poderia dizer que é a descontada, depois a gente vai ver aqui a que está mais esticada. E a boa, como eu citei no título do vídeo, tem um filme do Sérgio Leone, se eu não me engano, um diretor muito famoso, um filme de 1968, acho que o Sérgio Leone até já morreu já, um filme protagonizado pelo Clint Eastwood, que é o bom, o mal e o feio, se eu não me engano, e ele nem tem nome, o protagonista nem tem nome no filme, personagem, ele é o bom, chamam ele de loirinho, e aí por isso eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui, né, a boa, a barata e a cara. Então vamos falar logo da última ação da lista, da penúltima na verdade aqui, que é a Equatorial, uma empresa do subsegmento de distribuição, mas que tem um pé também na transmissão, na geração, energias renováveis, setor de saneamento também. Hoje a Equatorial, ela está alavancada, ela tem uma alavancagem um pouco alta, nos últimos anos ela investiu muito,
A empresa entregou um alto crescimento nos últimos anos, dado esse forte histórico que ela tem de turnaround de concessões de distribuição. Pegar esses ativos, comprar barato e vender caro. Mas mesmo assim, de 2020 para cá, ela seguiu priorizando os investimentos, não pagando muitos dividendos. Tá? Inclusive, ela tem um cronograma de amortização dessa dívida bem interessante. Ela pretende reduzir mais da metade do total da dívida bruta até o final de 2027, mas eu acredito que ela vai fazer isso com o intuito de depois voltar a investir também. Com um EBITDA, né, que quase dobrou de 2021 para 2023, o lucro ainda não está acompanhando, pelo contrário, o lucro dela, tanto em 2022 quanto em 2023, foi menor do que em 2021, muito por conta dos investimentos também. E no segmento de distribuição de energia, a parcela B da tarifa, que engloba ali os custos gerenciáveis pela distribuidora, eles são reajustados por índices inflacionários anualmente. E isso beneficiou muito o resultado da empresa em 2021. Por isso esse resultado muito bom naquele ano, difícil bater em 2022 e em 2023. Ela vem investindo muito em geração e distribuição. Ela comprou a CELG-D em 2022, distribuidora do estado de Goiás, fora que ela vem entrando também no segmento de saneamento, no setor de saneamento básico, que no momento consome CAPEX com investimentos, mas ainda não gera muito resultado. De acordo com fontes, a Equatorial Energia, ela foi a única a formalizar uma proposta pela posição de acionista de referência no processo de privatização da Sabesp, notícia de hoje. Então, todo esse crescimento esperado, isso faz com que a empresa seja negociada com um P sobre L que destoa bastante, quase 16 vezes, até parece precificação de empresa de outros setores, em dividend yield muito baixo. Só que priorizar investimentos não costuma ser uma má ideia para a Equatorial. Então, a experiência da companhia em melhorar a eficiência das concessões, capacidade de identificar ativos com potencial de retorno alto, potencial de valorização significativo, tudo isso faz com que ela seja conhecida como uma ótima alocadora de capital dentro do setor. Na verdade, existe um lucro projetado para os próximos anos maior, quando essas novas operações estiverem em uma fase mais lucrativa, e isso já está sendo precificado pelo mercado nesse momento. Ainda assim, esse dividend yield muito baixo aqui, de 1,55%, isso afasta alguns investidores que estão mais interessados em dividendos. Então, com um P sobre L de 15,29, um payout de mais ou menos nesse momento 23,6%, não tem como você realmente pagar um dividendo muito alto, ter um dividend yield muito alto. De todas que a gente viu aqui, ela é a que entregou o maior crescimento nos últimos anos. Olhando aqui para o histórico, se você tivesse investido em 2014 10 mil reais em Equatorial, reinvestindo os dividendos, você teria hoje 76.440 reais. É um retorno muito bom. Então fica mais do que claro que essas empresas que eu citei, a Equatorial aqui no caso, a ação mais cara, digamos assim, do ponto de vista dos múltiplos, mas essas 5 empresas aqui, se eu fosse obrigado a escolher apenas uma do setor para comprar agora e manter no médio e longo prazo, qual eu escolheria? Sendo bem sincero com você. Considerando aqui fatores como margens, rentabilidade, histórico de alocação de capital, que é importante, endividamento, qualidade / segurança e, obviamente, o preço e também os objetivos, eu já eliminaria Taesa nesse momento, por conta do posicionamento, Neoenergia e Alupar dessa briga, e ficaria aqui entre Engie e Equatorial. Entre elas, eu escolhi a Engie por 2 motivos principais. Ela é mais interessante para quem quer dividendos com um crescimento interessante também. A Equatorial é uma empresa declaradamente focada em crescimento nesse momento, não deve pagar muitos dividendos nos próximos anos, a empresa deixa isso claro. E aí, sinceramente, em termos de risco e retorno, eu acho a Equatorial uma das top 5, talvez da Bolsa de Valores, talvez até mesmo melhor do que a Engie, mas empresas de crescimento eu prefiro buscar em outros setores.
No setor elétrico eu quero essa previsibilidade e esses dividendos pingando ali de forma recorrente para que eu possa, inclusive, ir reinvestindo e aproveitando outras oportunidades. Já investi na Equatorial, parei depois de refletir sobre isso, mas é uma excelente empresa. Então, se você me perguntar qual das duas é a melhor, aí eu não sei, mas nesse momento, para investir, pensando na minha estratégia, a Engie hoje é uma empresa que está bem posicionada, com concessões vencendo em prazos mais longos do que a Taesa, por exemplo. Eu gosto mais dela, é uma empresa que possui um bom histórico de alocação de capital, o que é, mais uma vez, muito importante. Endividamento dela está alto, deve diminuir, a empresa está no fim de um período de crescimento ali da sua alavancagem, deve se desalavancar, isso vai destravar ainda mais os dividendos. Esse ano, o dividend yield dela está baixo? Sim, 2024 concentrou muitos investimentos, então você tem um payout mais baixo na Engie também, só que esses dividendos atuais da empresa, ainda assim não são baixos, não são muito baixos, além do fato de que são sustentáveis, crescentes e consistentes nos próximos anos. Então, ao meu ver, no preço de hoje, ela está entregando um potencial de retorno muito bom, ajustado a um risco que é um dos mais baixos do setor elétrico, na minha opinião. Tem empresa que provavelmente vai entregar um retorno maior do que ela no setor? Sim, inclusive até tenho esse tipo de empresa na carteira, mas vai fazer isso talvez com risco maior também. Por isso, não é uma recomendação, mas na minha visão, Engie a melhor escolha do setor elétrico dentre essas que eu citei e das que eu acompanho na Bolsa também. Lembrando que eu não acompanho todas. Beleza, meus queridos? Fico por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!